Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o projeto Ler, Refletir e Servir, a Jungle pela Voz dos Pioneiros, em que farei a leitura dos contos de Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling. Eu estou lendo a nona edição, que foi publicada no Brasil em 1987 e traduzida por Monteiro Lobato. Hoje é dia do conto A Expansão do Jungle. Velai-as, cobri-as, cercai-as, ó flores, ó lianas, ó folhas virentes. Ouvidem-se agora o contato e os odores, o som e até mesmo a visão dos viventes. E pelo altar de pedra, a cinza mais escura, já veio a chuva com os pés alvadios. Multiplica-se a corça nos campos bravios, e o susto agora nem mais a tortura. A parede, tremendo, periclita. Agora ali, por certo, nenhuma alma habita. Deveis estar lembrados de que, após haver estendido a pele de Shere Khan sobre a roca de conselho, Mowgli declara aos lobos da alcateia de Seone que dali por diante caçaria sozinho, e que os 4 filhotes de mãe loba disseram que queriam caçar com ele. Mas não se muda uma vida de um momento para o outro, sobretudo no jungle. A primeira coisa que Mowgli fez quando a alcateia se dispersou foi abrigar-se na caverna dos seus amigos lobos e dormir todo um dia e toda uma noite. Ao despertar, contou-lhe o que por eles podia ser compreendido nas suas aventuras entre os homens, na aldeia. E quando fez rebrilhar o sol na lâmina da faca de que lá trouxera e com a qual havia esfolado o tigre, os lobos concordaram que Mowgli tinha lucrado alguma coisa. Falaram em seguida Aquelá e o Lobo Gris, que explicaram a parte por eles tomada no estouro dos búfalos pela ravina dentro. Baloo subiu o morro para ouvir a história. Bagheera também, e teve ocasião de coçar-se de gosto ao conhecer as manobras com que Mowgli havia conduzido a guerra contra Shere Khan. O sol já ia alto e ninguém pensava em dormir. De quando em quando, Mãe Lobo erguia a cabeça e respirava com deleite as brisas que traziam até ali a catinha da pele do tigre. Não fossem aquela irmão Gris, eu nada teria feito, disse em conclusão Mowgli. Oh, mãe, se tivesses visto o rebanho de búfalos precipitar-se na ravina e depois investir contra a aldeia quando os homens me apedrejaram. Felizmente não vi, respondeu Mãe Lobo. Não suporto ver meus filhos tratados como chacais. Teria jurado vingança contra a alcateia dos homens, poupando apenas a mulher que lhe deu leite. Sim, só pouparia ela. Paz, Raksha, paz, murmurou o pai lobo, pachorrentamente. Nossa Razinha voltou de novo e veio tão cheia de sabedoria que até seu pai lobo tem que beijar-lhe os pés. Fiquem os homens lá com os homens. Baloo e Bagheera fizeram eco a essas palavras. Fiquem os homens lá com os homens. Mowgli sorria, satisfeito, com a cabeça em repouso sobre o flanco de Mãe Loba. De sua parte, só desejava nunca mais ver, ouvir ou cheirar uma criatura humana. E se os homens vierem a ti, irmãozinho? Perguntou Aquelá, movendo uma orelha. Somos 5, rosnou o Lobo Gris, correndo os olhos pelo grupo e batendo os dentes na palavra 5. Temos que esperar pelo revide, observou Bagheera, com um ondular de cauda, pondo os olhos em Baloo. Mas para que pensar nos homens agora, Aquelá? Por uma razão muito simples, respondeu o lobo solitário. Depois que a pele daquele ladrão rajado foi estendida sobre a roca de conselho, voltei à aldeia pelo caminho por onde viemos, a fim de embaralhar ou desfazer as nossas pegadas e, desse modo, despistar quem as quisesse seguir. Estava no fim do trabalho quando Mangue, o morcego, surgiu à minha frente, pendurado num ramo. A aldeia de onde os homens expulsaram Mowgli está zumbindo que nem vespeiro, disse ele. Foi uma grande pedra que lhe atirei, gargalhou Mowgli, que muitas vezes se divertia em atirar pedras às vespeiras, fingindo a mergulhar-se na lagoa mais próxima, antes que as vespas o alcançassem. Aquelá continuou. Perguntei à mãe o que vira por lá. Respondeu que a flor vermelha havia desabrochado nas portas da aldeia, com homens armados de carabinas em redor. Ora, eu sei que os homens não tomam as carabinas pelo simples prazer de as ter consigo. E isso dizendo, o lobo olhava para as velhas cicatrizes que tinha num dos flancos.
Homens armados a esta hora devem estar procurando o nosso rastro, se é que já não o acharam. Por quê? Pergunto eu. Exclamou num assomo de cólera o menino. Os homens expulsaram-me de lá. Que mais querem comigo? Que eles pretendem? Tu és homem, irmãozinho. Não compete a nós, caçadores livres, dizer o que os teus irmãos homens pretendem, disse Aquelá. A faca de Mowgli brilhou no ar, rápida como o relâmpago. Mais rápido ainda, o velho lobo fugiu com a pata, fazendo com que o golpe falhasse e a lâmina se enterrasse no chão. Aquela era lobo, e se até cães, degenerados pelo afastamento dos lobos de que procedem, despertam do mais profundo sono ao primeiro levíssimo contato de uma roda de carro e fogem com o corpo antes que a roda os pegue, não seria um lobo quem iria receber um golpe do menino. Da próxima vez, disse Mowgli, já calmo e metendo a faca na bainha, não me misture com os homens. Quando falares da alcateia dos homens, pense 2 vezes, não uma só, antes de falar de mim. Nossa, que dente agudo, murmurou Aquelá, examinando o corte que a faca abrira no chão. Mas o fato de teres vivido entre os homens, irmãozinho, parece que lhe enfraqueceu a rapidez do teu olhar. Falhaste no golpe, e ainda velho como estou, afirmo-te que eu teria matado um gamo no espaço de tempo que gastastes com o golpe em falso. Súbito, Bagheera saltou de pé, com a cabeça esticada, músculos retesos. Farejava o ar. O lobo gris imitou-a. Imobilizou-se à esquerda da pantera para ter nas ventas a débil aragem que se vinha da direita. Aquelá, projetado de salto longe dali, também farejava, agachado. Mowgli encheu-se de inveja. Podia farejar odores melhor que qualquer criatura humana, mas estava longe da extrema sensibilidade no olfato dos filhos do Jango, pois os 3 meses passados na alcateia fumarenta esbotaram-lhe bastante. Todavia, molhou o dedo, esfregou-o no nariz e pôs-se na ponta dos pés, para apanhar de mais alto o cheiro. O cheiro apanhado no alto é o mais seguro, embora seja o mais fraco. Homem, rosnou Aquelá, caindo em repouso sobre os quartos. Buldeu, completou Mowgli, sentando-se. Está a seguir os nossos rastros, e o sol reflete-se na sua espingarda. Notai. Referira-se a um insignificante reflexo de luz que numa fração de segundo brilhou no gatilho de bronze do velho mosquete tower de Buldeu. Mas nada no jungle pisca como esses reflexos, salvo quando as nuvens deitam corizos no céu. Mas aí, um fragmento qualquer de mica, uma pouca d'água ou mesmo uma folha lustrosa cintilam como helicóptero. Eu tinha a certeza de que os homens iam seguir-nos, exclamou Aquelá com vaidade. Não foi merecidamente que alcancei a chefia da alcateia. Os 4 filhotes de lobo nada disseram, mas esgueiraram-se morro abaixo, sumindo nos arbustos como a toupeira some em seu buraco. Mowgli gritou. Para onde ides, assim sem ordem? Ora essa, responderam eles de longe. Faremos rolar o crânio do caçador antes que o sol esteja a pino. Para trás, para trás. Homem não come homem, gritou Mowgli. Homem? Disse com ironia Aquelá, enquanto os lobinhos voltavam de cabeça baixa. Homem? Quem insistiu em ser apenas lobo agora há pouco? Quem me lançou um golpe de faca só porque eu misturei com os homens? Não dou as razões do que decido, gritou Mowgli com violência. Homem, homem, assim falam os homens, sussurrou Bagheera por entre seus bigodes. Assim falavam os homens que vinham em redor das aulas reais em Udaipur. Nós do jungle sabemos que o homem é o mais sábio de todos os seres, mas se valem as nossas observações, é também o mais louco. Depois, erguendo a voz, o filhote de homem tem razão. Os homens caçam em bando. Matar a um só, isolado, sem saber o que os outros farão depois, é mau negócio. Vinde todos, vejamos o que este homem quer de nós. Ficaremos aqui, rosnou o lobo gris. Mowgli que caça sozinho. Nós o entendemos. O crânio do caçador já estaria a essas horas pronto para ser rolado. Com os olhos cheios de lágrima e o coração pesado, Mowgli correu à vista pelos lobos. Depois, saindo sobre um dos joelhos, disse-lhes: Não sei então o que faço? Vamos, olhai para mim, nos olhos. Os lobos o olharam nos olhos, constrangidos, e logo desviaram a cabeça. Mowgli insistiu para que o olhassem de novo,
e mais, até que eles, dominados pela força do seu olhar, sentiram os pelos arrepiarem-se e tremeram sobre as pernas, como que fascinados. Dizei-me agora, qual dentre nós 5 é o chefe? Tu, irmãozinho, respondeu o lobo gris, vindo lamber-lhe os pés. Sigue-me então, ordenou Mowgli, e os 4 o seguiram, de cauda entre as pernas. Isso vem de ter ele vivido na alcateia dos homens, observou Bagheera, esgueirando-se-lhe atrás. Temos aqui, a partir de agora, alguma coisa acima da lei do jungle, Baloo. O velho urso nada disse, estava profundamente pensativo. Mowgli cortou a floresta em silêncio, por atalhos, até alcançar o velho caçador de mosquete ao ombro. Buldeu seguia as pegadas de rastro em passinhos de cachorro. Os leitores lembram-se de que Mowgli havia deixado a alcateia com a pesada carga da pele de Shere Khan às costas, seguido de Aquelá e do lobo gris. Desse modo, um rastro tríplice ficara impresso no chão. Buldeu acabara de chegar ao ponto que Aquelá desmanchara essa pista. Sentou-se ali, tossiu, resmungou. Deu depois umas tantas voltas para ver se apanhava de novo as pegadas, e durante todo esse tempo esteve à distância de uma pedrada dos seus inimigos. Nada mais silencioso do que um lobo que procura não ser ouvido. Quanto a Mowgli, movia-se qual sombra, embora seus companheiros achassem que ele se movia com espalhafato. Assim, rodearam um velho caçador como um bando de cetáceos rodeia um navio que vai a toda velocidade, e, enquanto o rodeavam, conversavam despreocupadamente, pois o tom caíra a ponto baixo demais para que os ouvidos humanos pudessem ouvi-los. Isso é melhor que qualquer caçada, disse o lobo gris, divertido, vendo Buldeu abaixar-se, examinar o chão e praguejar. Parece um porco perdido na floresta. O que diz ele? Buldeu resmungava continuamente. Mowgli traduzia. Diz que bandos de lobos devem ter dançado em redor de mim. Diz que nunca em sua vida encontrou rastros como estes. Diz que está cansado. Descansará antes que encontre de novo a pista, murmurou friamente a pantera, ao esconder-se atrás de um tronco, no jogo de cabra cega que brincava. E agora? Que está dizendo ele? Comendo e soltando fumaça pela boca. Os homens sempre estão a brincar com a boca, respondeu Mowgli. Os cautelosos perseguidores do caçador, vendo-o encher e acender o cachimbo, do qual tirou longas baforadas, fixaram na memória o cheiro do tabaco, de modo a poder identificar a pessoa de Buldeu dentro da noite mais escura, se necessário fosse. Nesse momento, um grupo de carvoeiros que passava perto veio ter com Buldeu, cuja fama de caçador notável era conhecida em círculo de mais de 20 milhas. Sentaram-se todos a fumar sob os olhos espionantes de Bagheera e dos lobos, e Buldeu contou toda a história de Mowgli, o menino diabo, com acréscimos de pura invenção. Contou de como havia ele, Buldeu, matado Shere Khan, de como o menino se virara em lobo e lutara com ele toda a tarde, de como revirara depois o menino outra vez e enfeitiçara o mosquete, de modo que, ao tirar contra Mowgli, a bala se desviou indo acertar num búfalo, e de como a aldeia, que sabia ser ele, Buldeu, o mais valente caçador de Seone, o incumbira de dar cabo do menino diabo. Contou também que o povo havia prendido Messu e seu marido, genitores sem dúvida do menino diabo, os quais iam ser submetidos à tortura para que confessassem feiticeiros. Depois seriam queimados. Quando? Indagaram os carvoeiros, ansiosos por assistirem à cerimônia. Buldeu respondeu que nada seria feito antes de sua volta, porque a aldeia desejava que o menino fosse morto primeiro. Só depois disso dariam cabo de Messu e do marido, apossando-se dos seus búfalos e terra. Ótimo isso de destruir os feiticeiros, ponderava Buldeu com pensamento na partilha dos búfalos. Gente que lida com meninos lobos é sem dúvida a pior laia de feiticeiros. Mas, perguntavam os carvoeiros, que acontecera se os ingleses tiverem conhecimento disso? Os ingleses, eles bem sabiam, eram homens maus que não gostavam que honrados agricultores matassem sossegadamente feiticeiros. Buldeu respondeu que os cabeças da aldeia declarariam que Messu e o marido teriam sido mortos por picados de cobra. Tudo estava arranjado, e a coisa única que restava fazer era dar início à trama. Era dar
fim ao menino lobo. Não teriam eles, por acaso, visto por ali semelhante criatura? Os carvoeiros correram os olhos em redor, cautelosos, e agradeceram às suas estrelas não o terem visto nunca, mas confessavam que não tinham dúvidas de que um tão valente caçador como Buldeo logo o apanharia. O sol ia descambando. Os carvoeiros lembraram-se de chegar ao vilarejo a fim de espiar a feiticeira. Buldeo alegou que, embora seu serviço fosse matar o menino lobo, não poderia consentir que os homens desarmados se aventurassem pela floresta sem escolta. O demoninho era capaz de aparecer e atacá-los. Por isso, os acompanharia. E se o filho do feiticeiro surgisse, bem, mostraria mais uma vez quem era realmente o maior caçador de Seone. O Brahmani tinha lhe dado uma figa de que a punha a salvo de qualquer malefício. Que diz ele? Que diz ele? Repetiam os lobos a cada passo. E Mowgli ia traduzindo tudo quanto podia entender. Feitiçaria era coisa nova para ele. E disse que estavam presos na aldeia a mulher e o homem que haviam feito boas coisas aí. Homens prendem homens? Indagou Bagheera. Assim conta Buldeo. Não compreendo muito bem a conversa. Parecem-me loucos, todos eles. Que fizeram Messu e seu marido para que mereçam prisão? E que história é essa de serem devorados pela flor vermelha? Que evitar isso? Mas o que quer que pretendem fazer a Messua, não farão antes do regresso de Buldeo. Sendo assim, Mowgli procurava firmar-se numa ideia. Estava de testa franzida, com a mão no punho da faca. Enquanto isso, os carvoeiros levantaram-se e seguiram Buldeo em fila. Vou ao cateia dos homens, resolveu Mowgli por fim. E esses loucos? Perguntou o Lobo Gris, com olhos coléricos na fila dos carvoeiros. Desviai-os do caminho certo, respondeu Mowgli numa careta. Não quero que cheguem às portas da aldeia antes da noite. Podereis, tu e os outros, atrapalhá-los? Lobo Gris arreganhou os dentes com desprezo. Podemos fazê-los andar a noite inteira em círculo, como cabras na corda. Conheço os homens. Não é preciso tanto. Basta que os atrapalheis por algum tempo antes que tomem a estrada. Não creio que para isso seja necessário grande esforço, irmão Gris. E tu, Bagheera, ajudarás no trabalho. Quando a noite cair, esperai por mim perto da aldeia. O irmão Gris conhece o ponto. Não é fácil trabalhar com filhote de homem. Quando tirarei minha soneca? Perguntou Bagheera num bocejo, embora seus olhos demonstrassem como estava encantada com as perspectivas daquele divertimento. Eu, a Pantera Negra, feita comparsa do homenzinho nu. Experimentemos isso. Para começar, a Pantera baixou a cabeça, de modo que o som pudesse encaminhar longe, e desferiu o grito de boa caçada. O grito da meia-noite soltado à tardinha, aterrorizante. Mowgli ouviu o grito erguer-se, ecoar e morrer, transformado numa espécie de uivo queixoso atrás de si. Atrás, porque a carreira em que ia estava lá longe. Percebeu que os carvoeiros se juntavam num grupo e que em torno deles rondava Buldeo, erguendo e abaixando um mosquete, qual folha de bananeira oscilava pelo vento. Então, o lobo gris desferiu seu grito de caça quando a alcateia persegue Nilgó, grande antílope cinzento, e esse uivo parecia vir dos extremos da terra. Os demais lobos espalhados pelo jungle responderam em coro, e Mowgli percebeu que toda a alcateia uivava em uníssono o canto da madrugada, com todas as finuras, nuances e notas sutis que as gargantas dos lobos sabem modular. Observamos que há pouco os nossos corpos não davam sombra da planura. Agora, bem obscuros, vão traçando rumo à guarida escura. Na madrugada, cada rocha, cada moita, alta, brutal, eriçada aparece, entoando o grito. Bom descanso aquele que a lei do jungle obedece. Agora, chifres e garras se fundem nos antros escondidos. Nossos barões do jungle, a caverna e ao monte vão desfilando emudecidos. É a hora em que os bois dos homens, rijos e inocentes, com a carga nova, puxam os arados. Medonha e clara desperta a aurora, iluminando os descampados. Ó, a caverna, o sol brilha e calcina, a macega deserta. Vão sussurrando por entre os homens bambus os avisos de alerta. Tudo se torna estranho. A mata espessa,
que picando cada um devassaria, enquanto embaixo dos patos selvagens exclama: é o dia para o homem, é o dia. O orvalho que a pelagem nos umedecia e a rota que trilhamos já secou. No bebedouro antigo, nesse instante, a lama se crispou. Traidora, a noite revela os sinais das unhas e das garras. Então se escuta o grito: bom descanso a vós, que a lei do jungle observais. Nada pode dar ideia desse canto, nem do uivo em coro que os 4 amigos de Mowgli escondiam. Qual estribilho de espaço em espaço. De longe, o menino ouviu estalidar em galhos. Eram os homens de Buldeo, que trepavam as árvores enquanto o velho caçador repetia as palavras mágicas que o Branami lhe ensinara. Então, eles se deitaram e dormiram, porque, como todos os que vivem de seu próprio esforço, encaravam as coisas metodicamente. Ninguém pode trabalhar sem dormir. Enquanto isso, Mowgli caminhava a passos largos, encantado por se ver tão ágil, apesar dos duros meses passados entre os homens. Uma única ideia o absorvia: arrancar Messua e o marido da reclusão em que se achavam, qualquer ela que fosse, pois Mowgli detestava toda sorte de prisões. Depois, acertaria as contas com a gente da aldeia. Amanhecia quando chegou aos campos cultivados e viu Adlak, árvore debaixo da qual o lobo gris esperava por ele no dia da morte de Shere Khan. Irritado como se achava contra a alcatéia dos homens, algo lhe apertou a garganta ao divisar os primeiros tetos do vilarejo. Notou que todos os habitantes haviam regressado dos campos mais cedo e que, em vez de estarem nas suas ocupações normais, preparando-se para a ceia do costume, estavam reunidos sob a figueira, muito excitados num bate-boca sem fim. Os homens só se sentem satisfeitos quando armam cilada para outros homens, pensou Mowgli. A noite passada era para mim, hoje é para Messu e seu marido. Amanhã e por muitas noites ainda será para mim outra vez. Esgueirou-se ao longo do muro que circundava a aldeia, até frontear a janela da casinha de Messua. Espiou para dentro. Lá viu, amarrada de pés e mãos, respirando com dificuldade e gemendo. Ao seu lado, o marido, atado aos pés da cama. A porta da casinha, que abria para a rua, estava trancada, e 3 ou 4 homens sentavam-se por ali, de costas para ela. Mowgli conhecia muito bem os costumes e hábitos daquela gente. Sabia que enquanto pudessem comer, conversar e fumar, não fariam outra coisa. Mas que, logo depois de terem comido, conversado e fumado, tornavam-se perigosos. Buldeo, mais cedo ou mais tarde, chegaria e teria uma nova história muito interessante para contar. Assim refletindo, entrou Mowgli pela janela e, achegando-se aos prisioneiros, cortou-lhes as cordas. Soltou-os e olhou em torno à procura de leite. Messua estava apavorada com a dor, pois havia sido apedrejada de manhã, e Mowgli pôs-lhe a mão na boca a tempo de impedi-la de gritar. Seu marido, que se mostrava desvairado, logo se sentou, a puxar as barbas revoltas e sujas. Eu sabia que ele voltava, sussurrou Messua por fim. Agora já não tenho mais dúvidas que é meu filho. E abraçou Mowgli bem junto ao coração. O menino, até ali perfeitamente senhor de si, começou a tremer, o que muito lhe surpreendeu. Para que essas cordas? Por que vos amarraram a ambos? Perguntou após breve pausa. Messua nada respondeu, e Mowgli fixou os olhos em suas feridas, rangendo os dentes quando viu sangue. Que é isso, afinal? Oh, isso é a conjura de toda a aldeia, respondeu o homem. Eu era muito rico, possuía muito gado. Por isso fomos acusados de feitiçaria, sob o pretexto de te havermos dado abrigo. Não te compreendo, disse Mowgli. Deixa que Messua me explique o caso. Dei-te leite, Natu, lembras-te? Começou Messua timidamente. Porque eras meu filho, o filho que o tigre me tomou, e porque te amava de todo o coração. Eles acusaram-me de ser mãe de um demônio, e por isso merecedora de morte. Que é demônio? Perguntou Mowgli. Morte, sei o que é. O homem olhou-o com tristeza, mas Messua sorriu. Veja! Exclamou ela para o marido. Eu sabia que ele não era feiticeiro. Apenas meu menino, meu filho. Filho ou feiticeiro? Que nos adianta isso? Respondeu o homem. Vão matar-nos. O caminho do jungle está livre, disse Mowgli, apontando para a janela aberta.
e tens as mãos e os pés libertos. Foge! Nós não conhecemos o jungle, meu filho, como tu o conheces, começou Messua. Não creio que possamos afundar-nos nele muito longe. E os homens e as mulheres iriam em nosso encalço e nos arrastariam para cá de novo, disse o marido. Disse Mowgli, batendo com a palma da mão no cabo da faca. Eu não quero fazer nenhum mal a gente daqui, por enquanto. Mas não creio que vos retenham. Dentro em pouco terão muito a refletir sobre o caso. Exclamou com a cabeça ereta, ouvindo um tumulto que se erguera fora. No fim das contas, eles não conseguiram impedir que Buldeo viesse. Buldeo foi mandado essa manhã em tua procura, para matar-te, disse Messua. Não o viste por lá? Sim, encontrei-o. Buldeo traz uma nova história para contar. E enquanto a conta, teremos tempo para tudo. Mas antes de mais nada, preciso saber como pretendeis agir. Pensai bem e chamai-me quando for tempo. Mowgli disse e saltou pela janela, esgueirando-se ao longo do muro da aldeia, por fora, até frontear a figueira das reuniões, onde o vozereio era intenso. Dali, ouviria tudo. Buldeo estava sentado, tossindo e resmungando, dentro do tumulto de perguntas que lhe eram feitas. Seus cabelos caíam sobre os ombros, suas mãos e pernas estavam arranhadas de espinhos. Sentia dificuldade em falar, mas percebia nitidamente a importância de sua posição. De tempo em tempo, murmurava alguma coisa sobre os diabos cantores e encantamentos maravilhosos, para criar na multidão uma expectativa do que pretendia narrar. Depois, pediu água. Exclamou Mowgli. Conversa fiada, palavrório só. Os homens são irmãos de sangue dos Bandarlog. Agora, quer ele lavar a boca com água, depois quererá fumar, e depois de tudo isso ainda há história de a contar. São um povo muito sensato, os homens. Deixarão Messua sem guarda, enquanto durarem as lorotas de Buldeo. E parece-me que fiquei tão lerdo quanto eles. Mowgli sacudiu-se e voltou rápido à casinha de Messua. Ao alcançar a janela, sentiu tocarem-lhe os pés. Mãe Loba, disse ele, que fazes aqui? Ouvi meus filhos cantarem o canto da madrugada, longe na floresta, e vim atrás do que mais amo. Rosinha, quero conhecer a mulher que te deu leite, concluiu Mãe Loba, toda rebrilhante de gotas de orvalho. Eles a amarraram e querem a matar. Cortei-lhe as cordas e agora vai com seu homem para o jungle. Eu os acompanharei. Estou velha, mas ainda tenho dentes, disse Mãe Loba, ajeitando-se no muro para melhor espiar dentro da casinha. Num segundo, imobilizou-se e tudo quanto disse foi: Eu dei a ti o primeiro leite, mas Bagheera tem razão. O homem volta ao homem no fim. Pode ser, disse Mowgli, de muito má cara. Essa noite estou muito longe disso. Espera aí, sem deixar que ela te veja. Tu nunca tivestes medo de mim, Ranzinho, observou Mãe Loba, voltando a mergulhar-se nas ervas altas, como os lobos sabem fazer. Agora fez ver Mowgli Messua, penetrando-se de novo na casinha. Lá estão todos à volta de Buldeo, que conta o que não ouve. Logo se acabe a tagarelice, virão para aqui, em tumulto, a fim de queimar-vos a ambos com a flor vermelha. Então, já conversei com meu homem, disse Messua. Quaniwara fica a 30 milhas daqui, mas em Quaniwara temos os ingleses. A que alcateia pertence? Não sei. Os ingleses possuem a pele branca e dizem que governam esse país inteiro e não admitem que se queime ninguém. Se conseguirmos chegar até lá, estaremos salvos. Salvai-vos, então. Nenhum homem sairá da aldeia essa noite. Mas, o que ele está fazendo? Indagou Mowgli, ao ver o marido de Messua escavar a terra a um canto da cabana. Ele tem um pouco de dinheiro escondido. Nada mais podemos levar, respondeu Messua. Ah, sim, essas rodelinhas que correm de mão em mão e nunca se esquentam. Usam-nas fora dessa aldeia também? O homem olhou para o menino com ar de cólera. Ele não é diabo nenhum, é apenas bobo, murmurou. Com esse dinheiro comprarei um cavalo. Estamos muito machucados para empreender a jornada a pé. Além disso, o povo nos seguiria os rastros dentro de uma hora. Digo que ninguém os seguirá, a menos que eu o permita. Mas a ideia do cavalo é boa, pois Messua está cansada, advertiu Mowgli. O homem pôs-se de pé e amarrou todas as suas rúpias em torno da cintura.
enquanto Mowgli ajudava Messua a pular a janela. O frescor da noite logo a reanimou, embora o jungle, ao longe, sob as estrelas, lhe parecesse terrível. Conheceis o caminho para Quaniwara? Murmurou Mowgli. Ambos fizeram com a cabeça que sim. Nada de medos, então, e nada de pressa. Ouvireis por algum tempo o canto do jungle. Não vos assustei com isso. Julgas que entraríamos à noite no jungle, a não ser pelo medo de sermos queimados, antes mortos pelas feras do que pelos homens, disse o marido de Messua. Messua, porém, olhou para Mowgli e sorriu. Eu digo, prosseguiu Mowgli, como se fosse Baloo que estivesse falando a filhotes ingênuos, que nenhum dente no jungle se arreganhará contra vós, nenhuma pata se erguerá contra vós, nem animal, nem homem vos deterá durante a jornada para Kaniwara. Sereis guardados. Depois, voltando-se para Messua. Ele não acredita, mas tu sabes que é assim, não? Pois de certo, meu filho, homem, fantasma ou lobo do jungle, eu acredito em ti. Ele ficará apavorado quando ouvir o canto do jungle, o canto do meu povo. Tu, não. Tu compreenderás tudo. Ide agora, e devagar, nada de pressa. As portas da aldeia estão fechadas. Messua lançou-se soluçante aos pés de Mowgli, que a ergueu com tremor no corpo. Então, pendurou-se-lhe ela ao pescoço e disse-lhe todos os nomes de bênçãos que sabia. Enquanto isso, seu marido olhava rancorosamente para os campos, resmungando. Se eu alcançar Kaniwara e puder ser ouvido pelos ingleses, proporei uma demanda contra esta gente, o Brahmane, o velho Buldeu e os outros. O roerei a aldeia até os ossos. Hão de pagar-me em dobro as colheitas e rebanhos que vou abandonar. Hei de conseguir justiça. Mowgli sorriu. Sei o que é justiça, mas se voltares na próxima estação chuvosa, verás o que resta da aldeia. Saíram rumo ao jungle e Mãe Loba saiu do seu esconderijo. Segue-os, disse Mowgli, e vê que todo o jungle saiba que eles têm passaporte. Vai espalhando a notícia. Vou agora chamar Bagheera. O grito de apelo à pantera soou, fazendo o marido de Messua estremecer e entrepalhar, indeciso. Adiante! Gritou Mowgli alegremente. Lembra-te de que te falei de umas cantorias. Esse grito há de se repetir até Quaniwara. É a palavra de senha do jungle. Messua impeliu seu homem para frente, ao tempo em que Mãe Lobo e Bagheera surgiram quase sob os pés de Mowgli, trêmulas no deleite da noite. Estou envergonhada dos teus irmãos lobos, disse a pantera. Por quê? Não atrapalharam Buldeu lindamente? Admirou-se Mowgli. Muito bem, bem demais. Fizeram-me até perder o orgulho e pelo ferrolho que devo à liberdade. Sair cantando pelo jungle como se a primavera houvesse chegado. Não me ouviste? Estava muito preocupado com outras coisas. Mas pergunta a Budeu se ouviu teu canto. Onde estão os 4? Não quero que ninguém saia da aldeia essa noite, ouviste? Para que os 4? Perguntou Bagheera, rebolando as ancas, olhos em fogo, um ronronado cada vez mais alto. Eu poderia contê-los a todos, sozinho, irmão. Haverá matança no fim. O canto de apelo e a vista dos homens trepados às árvores puseram-me elétrica. Que é o homem para que nos dê cuidados? Esse cavalqueiro escuro, sem pelos nem dentes, comedor de coisas do chão. Eu o segui o dia todo quando o sol estava solto. Tangi-os como os lobos tangem rebanhos, digamos. Sou Bagheera, Bagheera e Bagheera. Assim como danço com a minha sombra, assim dancei com aqueles homens. Vê! A grande pantera saltou como salta um gatinho sob a folha morta que desce regirante da árvore. Desferiu golpes à esquerda e à direita no ar vazio, fazendo-o zumbir. Saltou várias vezes e, ao voltar à terra, rosnou de forma que lembrava o chiado de vapor escapando da caldeira. Sou Bagheera, filha do jungle e da noite, e minha força está toda em mim mesma. Quem resiste a meus golpes? Filhote de homem, com um só tabefe posso deixar tua cabeça chata como um sapo morto. Bate então, desafiou Mowgli no dialeto da aldeia, e não na língua do jungle. E aquelas palavras humanas fizeram Bagheera armar o bote. Uma vez mais, Mowgli encarou como havia encarado os lobinhos rebeldes.
Encarou-a em cheio nos olhos verde-berilo, até que o esplendor rubro que se esconde atrás desse verde se apagasse, como luz de farol se apaga a 20 milhas de distância sobre o mar. Os olhos da pantera baixaram, e com eles a cabeçorra, e mais, e mais, e mais, até que uma língua vermelha veio lamber os pés do menino. Irmã! Exclamou Mowgli, alisando cariciosamente o pescoço luzídio. Cala-te! A culpa é da noite, não tua. Foram os cheiros da noite, sim, concordou Bagheera penitentemente. Esse ar me chama ardentemente. Mas como tu sabes? O ar em torno das aldeias indianas recende a 1000 sortes de cheiros, e para uma criatura que forma quase todos os seus pensamentos por meio da sensação olfativa, o cheiro é tão entardecedor como a música ou as bebidas para os seres humanos. Mowgli acariciou a pantera por alguns minutos mais, conservando-a deitada diante do fogo, as patas sob o peito, os olhos semicerrados. Tu és do jungle e tu não és do jungle, murmurou Bagheera por fim. Já eu não passo de uma simples pantera negra, mas tenho-te amor, irmãozinho. Eles estão numa conversa muito comprida sobre a figueira, observou Mowgli mudando de assunto. Buldeo conta histórias. Breve, irão arrancar a mulher e seu homem da armadilha de barro, onde os prenderam, para lançá-lo à flor vermelha, e encontrarão o bocal vazio. Agora ouve-me, disse Bagheera. A febre já abandonou meu corpo. Deixa-me ir esperá-los lá. Poucos saíram de casa depois de me terem encontrado. Não seria para mim a primeira vez a ficar dentro de uma jaula, e não creio que dessa vez me amarrem com corda. Se prudente, aconselhou Mowgli, rindo-se e já tão inquieto como a pantera, que se esgueirara para dentro da casa. Rosnou Bagheera. Esse lugar cheira a criaturas humanas, mas aqui vejo cama como já possui parecida nas jaulas do rei em Udaipur. Vou deitar-me nela. E Mowgli ouviu a cama ranger ao peso da pantera. Pelo ferrolho que quebrei, continuou Bagheera, eles vão pensar que me apanharam. Aproxima-te e senta ao meu lado, irmãozinho. Nós lhes daremos boa caçada juntos. Não, tenho outra ideia no estômago. Alcaté dos homens de nenhum modo deve saber que tomei parte desse jogo. Faz o que quiseres, que eu nem vê-los quero mais. Que assim seja, disse Bagheera. Lá vem vindo eles. A conferência sobre a figueira terminara. Entre gritos selvagens, uma onda de homens e mulheres, a brandirem facas, foices e paus, precipitou-se pelas ruas. Buldeo e o Brahmane vinham à frente. A multidão seguia gritando. Abaixo a feiticeira e o mágico. Veremos se as moedas em brasas farão confessar. Queimemos a casa com os dois dentro. Havemos de lhes ensinar como receber lobos-diabos. Archotes, mais archotes. Buldeo, prepara a espingarda. Ao chegarem à casa de Messua, houve embaraço com a porta, que lhe fora trancada por dentro. Eles, porém, a despedaçaram, e a luz dos archotes invadiu o quarto onde, espichada na cama, negra como piche, terrível como demônio, Bagheera os esperava. Houve meio minuto de apavorado silêncio, enquanto os da primeira fila forçaram o recuo para fora. E nesse meio minuto, Bagheera ergueu a cabeça e bocejou um bocejo elaborado, ostensivo, estudadíssimo, como que usava quando queria insultar um da sua raça. Sua beiçarra negra arreganhou-se para trás e para cima, ao mesmo tempo que a língua vermelha se espichava, qual ponto de interrogação. A maxila inferior decaiu até mostrar o fundo da garganta. A alva dentuça entreabriu-se lenta, para depois fechar-se de brusco, soando metálica, qual porta de cofre forte. A rua ficara deserta. Bagheera, que tinha saltado pela janela e permanecia ao lado de Mowgli, viu ao longe uma torrente de criaturas tomadas de pânico, atropelando-se na precipitação de ganhar suas casas. Eles não mais aparecerão antes que o sol rompa, previu Bagheera. E agora? Um silêncio de cesta havia surpreendido a aldeia, mas Mowgli percebeu que dentro das casas arrastavam caixas e móveis pesados para o escoramento das portas. Bagheera tinha razão. Ninguém apareceria antes que o sol rompesse. Mowgli sentou-se, calado e pensativo, com o rosto sombrio. Que fiz eu? Indagou Bagheera, indo acariciar-lhe os pés.
Nada de mal. Guardo agora os meus fugitivos até que o sol rompa. Vou dormir, disse Mowgli, e correu para o jungle, onde, caindo pesadamente sobre uma laje, dormiu toda a noite e todo o dia seguinte. Quando acordou, estava Bagheera ao seu lado, com o gamo que acabara de abater. A pantera acompanhou, curiosa, o trabalho da faca de Mowgli no carneamento da caça. O rapaz comeu e bebeu. Depois sentou-se, o queixo apoiado nas mãos. O homem e a mulher chegaram sem novidade nos arredores de Kuaniwara, disse Bagheera. Tua mãe loba o mandou dizer por tio, humilhando. Antes de meia-noite conseguiram um cavalo e seguiram rápido. Não correu tudo bem? Muito bem, confirmou. E os teus homens da aldeia não se mexeram a noite inteira. Só depois que o sol rompeu é que puseram o nariz para fora. Por acaso não te teriam visto? Certo que viram. Pela manhã, ainda eu estava a espojar-me no pó à entrada da aldeia, e creio mesmo que cantei algum dos meus cantos. Agora, irmãozinho, nada mais há que fazer. Vem caçar comigo Balu. Balu tem novas colmeias para ti. E no jungle, todos desejam tua avó. Deixa essa cara amarrada que até a mim mete medo. O homem e a mulher não serão devorados pela flor vermelha. E tudo corre bem no jungle, não é verdade? Esqueçamos-nos dos homens. Serão esquecidos. Onde está passando o Hat? Onde lhe apraz. Quem pode responder pelo silencioso? Mas que conseguiria Hat fazer mais do que nós? Dize-lhe que venha ter comigo, ele e os filhos. Irmãozinho, não sei se assim vai dizendo a Hat, venha ou vá. Tu se esqueces de que é ele o senhor do jungle e que antes que a alcateia dos homens mudasse de seu pensamento, ele te ensinou as palavras de senha do jungle. Tenho uma palavra de senha para Hat. Dize-lhe que venha ter com Mowgli, a rã, e que caso não te dê ouvidos, fala-lhe no saque dos campos de Burtpor. O saque nos campos de Burtpor, repetiu Bagheera 2 ou 3 vezes, para decorar a senha. Já vou. Hat pode ser lançado na pior cólera e eu daria uma caçada à lua para conhecer uma senha que ele obedeça. Bagheera partiu deixando Mowgli a esfaquear furiosamente o chão. Jamais havia ele visto sangue humano até o dia em que viu. E o que é mais, cheirou o sangue de Messua nas cordas que a amarravam. E Messua tinha sido boa para ele e ele queria tanto quanto detestava o resto do gênero humano. Mas, por muito profundamente que o homem lhe repugnasse, com as suas falas, sua crueldade, sua covardia, por coisa alguma tiraria uma vida humana, nem aspiraria de novo aquele terrível cheiro de sangue. Seu plano era mais simples, embora completo, e Mowgli riu-se para si mesmo ao lembrar-se de que havia sido uma das histórias de Buldeo contadas sob a figueira que lhe dera a ideia. Era de fato uma palavra de senha, murmurou Bagheera ao regressar. Os 4 estavam pastando perto do rio e obedeceram-lhe como se fossem bois. Olha, lá vêm eles. Hat e seus 3 filhos chegaram, como de costume sem barulho, ainda com a lama do rio nos flancos. Hat mascava pensativamente os brotos macios de um plátano arrancados com a tromba. Mas cada linha do seu grande corpo mostrava a Bagheera que, em face do filhote de homem, o elefante não era o senhor do jungle, e sim um ser que tinha medo, posto frente a um que não tinha. Seus 3 filhos balançavam o corpanzil atrás dele. Mowgli apenas ergueu a cabeça quando Hat o saudou com o boa caçada de costume. Deixou-o ficar por muito tempo naquele balanceamento de corpo, alternando as patas para descansar. E quando abriu a boca para falar, dirigiu-se à pantera, e não a ele. Vou contar uma história que ouvi de um dos caçadores que tu atropelaste ontem. Começou Mowgli. Trata-se de um elefante velho e avisado que caiu numa armadilha e foi ferido por uma estaca pontuda que havia no fundo. Foi ferido num lanho contínuo, desde rente ao casco até o topo do ombro. E disso lhe ficou uma larga cicatriz branca, como de chibata de ferro quente. Os homens vieram tirá-lo da armadilha, continuou Mowgli, mas as cordas com que o amarraram se partiram e o elefante escapou, fugindo para longe e longe, ficando até que o ferimento cicatrizasse. Então voltou, cheio de cólera, às terras desses caçadores, durante a noite. Recordo esse fato agora que ele tem 3 filhos, pois é coisa sucedida há muitas e muitas chuvas atrás, em Burtpor.
que aconteceu aos campos desses caçadores pela época das colheitas, Hatch? As colheitas foram recolhidas por mim e pelos meus filhos. E o aramento da terra para novas plantações depois da colheita? Perguntou Mowgli. Nunca mais se arou aquele chão, respondeu Hatch. E que sucedeu aos homens que viviam dessas plantas que saem do chão? Sumiram-se de lá. E as cabanas em que os homens moravam? Nós desmantelamos os tetos. O mato, depois, engoliu as paredes. E o que mais houve? Os campos foram invadidos pelo jungle, de norte a sul, de este a oeste, numa área que levo 2 noites a percorrer. Foram assim engolidas pelo jungle 5 aldeias, e nessas aldeias, em seus campos de cultura e pastos, não existe hoje um homem só que tire alimento da terra. Esse foi o saque dos campos de Bhurtpore, que eu e os meus fizemos. Agora pergunto, como a notícia disso chegou ao filhote de homem? O homem tudo me contou, e agora vejo que até Buldeo pode falar a verdade. Foi trabalho bem feito, Hatch, mas da segunda vez vai ser bem mais feito ainda, porque o novo saque será dirigido por um homem. Conheces, Hatch, a alcateia de homens que me expulsou? Gente preguiçosa, insensata e cruel. Gente que brinca com a boca e mata os mais fracos para não comer. Não para comer, sim por esportes. Quando está de estômago cheio, é capaz de tudo, até de lançar um dos seus à flor vermelha. Isso vi com os meus olhos. Não fica bem, pois, que tal gente continue a viver na aldeia por mais tempo. Eu a detesto. Mata-os, então, sugeriu o mais moço dos filhos de Hatch, arrancando um tufo de capim, cuja terra sacudiu de encontro às pernas, para depois o lançar longe, enquanto seus olhos espiavam furtivamente de um lado e do outro. Para que quero os ossos brancos? Respondeu Mowgli, com ímpeto. Sou acaso filhote de lobos para brincar ao sol com cabeças decepadas? Matei Shere Khan, e sua pele está apodrecendo na roca do conselho. Quero agora arrasar a aldeia. Deixa que o jungle a invada, Hatch. Bagheera estremeceu-se e agachou. Podia compreender um assalto à aldeia, com tapas à direita e à esquerda na multidão apavorada, ou uma hábil matança de homens distraídos nos trabalhos dos campos. Mas aquele plano de deliberadamente eliminar uma aldeia inteira dos olhos dos homens e dos filhos do jungle a apavorava. Para aquilo mandara Mowgli buscar Hatch. Somente o velho elefante era capaz de conduzir tal empresa. Façamo-los fugir como fugiram os homens dos campos de Bhurtpore, de modo que voltemos a ter lá apenas água das chuvas como o único arado e o ruído das gotas a cair sobre as folhas em vez do ruído das rocas de fiar. E Bagheera e eu alojamos na casa do Brahmani, os gamos bebendo na fonte de trás da igreja. Hatch, Hatch, estende o jungle até a aldeia, Hatch. Mas nós não temos questões com a gente dessa aldeia. E, sem ser movidos pela cólera rubra que grande dor dá, não poderemos destruir as armadilhas de palha e barro onde os homens dormem, respondeu Hatch vacilante. Serei vós, os elefantes, os únicos comedores de erva do jungle? Traz os outros, faze que venham os gamos, os javardos e nilgós. Não haverá necessidade de mostrares um palmo da tua pele antes que as culturas estejam destruídas. Estende o jungle até a aldeia, Hatch. Não haverá matança? Minhas presas ficaram rubras do saque dos campos de Bhurtpore e eu não quero nunca mais sentir o cheiro de sangue. Nem eu. Nem quero que os ossos dessa gente fiquem sobre a terra limpa de suas presenças. Que vão para outras plagas em procura de novos antros. Tais criaturas não podem por mais tempo permanecer aqui. Vi o sangue, cheirei o sangue da mulher que me deu alimento, da mulher boa que quiseram matar por minha causa. Somente o cheiro vivo da vegetação nova a crescer na soleira das portas poderá apagar o cheiro de sangue que tenho no nariz. Sinto queimar-me o nariz. Hatch, Hatch, estende o jungle até a aldeia, Hatch. O elefante exclamou. Do mesmo modo que me queimou a cicatriz até o dia em que vimos as 5 aldeias subverterem-se dentro da vegetação da primavera. Compreendo-te agora. Tua guerra será a nossa guerra. Havemos de estender o jungle sobre a aldeia, irmãozinho. Antes que Mowgli voltasse a si do acesso de cólera e ódio que o empolgava, Hatch e seus filhos puseram-se em marcha. Ficou Bagheera, de olhos fixos no menino lobo, presa de pânico. Pelo ferrolho que me libertou, rugiu ela por fim. Serás tu aquela coisinha nua em favor de quem falei no conselho?
Anos atrás, Senhor do Jungle, quando minhas forças se extinguirem, fala também em favor de mim, de Balu, fala a favor de todos nós, débeis filhotes diante de ti, ó grande. Somos galinhos secos sob o pé que passa. Somos veadinhos que perderam a veada mãe. A ideia de Bagheera comparar-se a veadinho sem mãe curou Mowgli completamente. Riu e soluçou de novo, até que se lançou à água a fim de terminar com o riso. Por longo tempo nadou, mergulhando a espaço sob a lua, como a rã de que trazia o apelido. Por esse tempo, Hat e seus filhos já estavam em marcha silenciosa pelo vale abaixo, longe dali, cada qual numa direção. Por 2 dias caminharam, fazendo 60 milhas através do jungle, e cada passo que davam, cada movimento de suas trombas era notado por Mangue e Tio, pelo povo macaco e todas as aves. Ao cabo de 2 dias, detiveram-se a pastar, e pastaram com a maior calma por toda uma semana. Hat e seus filhos são como Kaa, a serpente da rocha. Nunca se apressam antes do momento exato. A partir desses dias, e ninguém sabe como isso começou, um rumor de origem desconhecida espalhou-se pelo jungle, que em tal ou qual vale havia muito melhor pastos e aguadas. Os cerdos, que vão ao fim do mundo atrás de melhor alimento, moveram-se antes dos outros, as manadas, brigando pelo caminho. Depois, movimentaram-se os gamos e as raposas, que vivem dos mortos ou moribundos que os rebanhos em marcha deixam atrás de si. Os nilgós de peito largo caminharam paralelamente aos gamos. Os búfalos dos pantanais seguiram a trilha dos nilgós. Nessas marchas em bando, a menor causa provoca estouros, que fazem os emigrantes arrepiar caminho. Nesse caso, porém, quando um alarma se dava, ninguém surgia para sossegá-los. Ora Ikki, o porco-espinho, cheio de boas notícias sobre a abundância de pastos um pouco além, ora Mango, que chiava com alegria e voava rasteiro para demonstrar que não existia perigo nenhum. Também Balu, com a boca cheia de raízes, costumava aparecer à margem daquela comprida procissão, ajudando-a a manter-se na rota devida. Muitos animais arrepiaram o caminho, desgarraram ou perderam o interesse pela marcha. A maioria, porém, a prosseguiu. Gamos e cerdos e nilgós concentram-se num círculo de 8 ou 10 milhas de raio, enquanto os comedores de carne escaramuçavam nas beiradas, forçando o avanço da multidão. No centro desse círculo ficava a aldeia, rodeada de suas plantações. Aqui e ali, dentro das roças, viam-se homens sentados em banquetas firmadas sobre altas estacas, com a missão de espantar passarinhos e outros depredadores de grãos. Era noite escura quando Hat e seus filhos deixaram o jungle e penetraram nas roças, das quais arrancaram as estacas das banquetas, como se fossem tenros talos de milho novo, e os homens, que de lá de cima vieram abaixo, sentiram nas faces o hálito do elefante. Então, a vanguarda do exército de gamos derramou-se pelas pastagens da aldeia e campos de cultura, e os cerdos de rijo focinho logo seguiram, e o que escapava ao gamo não escapava ao cerdo. De vez em quando rompiam alarmas: os lobos! Os lobos! E os copiosos rebanhos de comedores de ervas corriam desabalados de um ponto para o outro, pisoteando os campos de centeio e obstruindo as valetas de irrigação. Antes que a manhã rompesse, a pressão exterior sobre o círculo fraquejou num ponto. Os comedores de carne abriram caminho, por onde manadas e manadas de búfalos romperam o círculo, rumo ao sul. Muitos deles, os mais intrépidos, ocultaram-se nas moitas espessas, para concluir na noite seguinte a refeição iniciada. Mas o trabalho de arrasamento já estava feito. Pela manhã, os da aldeia verificaram que suas roças estavam perdidas, fato que queria dizer morte por fome, caso não se retirassem dali. Quando os búfalos domésticos, famintos do jejum da noite, foram soltos nos pastos, viram logo que os gamos tinham destruído tudo e internaram-se no jungle para se misturarem aos búfalos selvagens. Mas, ao cair da noite, 3 ou 4 pôneis da aldeia foram encontrados com as cabeças lanhadas. Unicamente Bagheera era capaz de produzir tais lenhos, como unicamente ela teria lembrança de arrastar insolentemente as carcaças para as ruas do vilarejo. Os camponeses não se sentiam com ânimo de acender fogueiras nos campos durante a noite, o que permitiu que Hat e seus filhos viessem completar a obra da véspera. E quando Hat completava um trabalho, completo para sempre ele ficava. Os da aldeia resolveram viver das sementes de cereais armazenadas,
para assim aguentarem-se até tempo de novas plantações. Também trabalhariam como empregados pelas redondezas para mitigar a espera. Mas, enquanto os homens que possuíam reservas de cereais estavam a fazer a conta do que poderiam ganhar com a alta, as presas de Hatch esburacaram as paredes dos celeiros, deixando que todo o grão se perdesse. Depois que este último desastre foi descoberto, o Brahmani falou. Disse que tinha rogado aos deuses sem nenhuma resposta, que com certeza os da aldeia haviam ofendido involuntariamente embora algum gênio do jungle, pois que, sem a menor sombra de dúvida, o jungle estava contra eles. Em vista disso, mandaram buscar o chefe da próxima tribo de Gondes, pequenos caçadores negros que viviam no fundo do jungle e cujos pais provêm da mais velha raça da Índia. Eram os aborígenes da zona. Depois de muito presenteado, o chefe Gonde ficou sobre um pé só, de arco na mão e 3 flechas envenenadas espetadas no turbante, olhando, meio com desprezo e meio com medo, para os campônios ansiosos e para os campos arrasados. Os da aldeia queriam saber se os deuses Gondes, os velhos deuses, estavam zangados com eles e que sacrifícios deveriam fazer. O Gonde nada disse, mas tomou de um ramo de carela, cabaceiro amargoso, trepadeira que produz a mais amarga das frutas, e o entrelaçou na porta do templo, em face do vermelho ídolo hindu de olhos arregalados. Em seguida, apontou com a mão rumo ao Quaniwara. Feito isso, regressou para o seu jungle, observando pelo caminho o avanço dos animais. O Gonde sabia que, quando o jungle se move em tais procissões, só o homem branco tem força para detê-lo. Não foi preciso perguntar a significação do seu gesto. A trepadeira selvagem iria invadir o templo em que tinha adorado os deuses. E quanto antes dali se retirassem, melhor. Mas é difícil arrancar um camponês de sua terra. Os da aldeia nela ficariam enquanto um resto de alimento restasse. Experimentaram viver de nozes silvestres do jungle, mas olhos de fogo os espiavam, perpassando por eles em pleno dia, e quando, cheios de susto, retornavam à aldeia, notavam que a casca das árvores nas sendas por onde haviam passado estavam lenhadas de poderosas garras. Quanto mais os homens se apegavam à aldeia, mais insolentes se faziam os filhotes do jungle reunidos naquelas margens do Waiganga. As casas próximas à floresta deixaram de ser reparadas, e os porcos do mato as esburacaram com o focinho, permitindo que atrevidos brotos de trepadeiras se imiscuíssem pelas aberturas, para logo se alastrarem no terreno conquistado. Atrás delas vieram os capins de folhas pontudas como lanças de um exército de anõezinhos. Os homens solteiros escaparam-se dali muito antes dos outros, levando longe a história do pavoroso acontecimento. Quem pode lutar contra o jungle? Diziam eles, ou contra os gênios do jungle, se até a Naja que morava no oco da figueira os havia abandonado. O pequeno comércio que a aldeia mantinha com as povoações próximas foi desaparecendo à medida que os caminhos se faziam intransitáveis. Por fim, o trombetear noturno de Hatch e seus filhos cessou de persegui-los. Nada mais havia ali que interessasse aos elefantes. As plantações crescidas e as que ainda tinham as sementes em germinação estavam todas arrasadas. O aspecto dos campos não lembrava mais terra de cultura, e tempo chegou em que os camponeses se viam forçados a pedir esmolas aos ingleses de Quaniwara. Mas, hindus que eram, foram protelando a mudança definitiva até que as primeiras chuvas do verão os viessem colher, inundando as casas esburacadas e transformando os campos em lameiros, e a vida furiosa do jungle, alimentada gordamente pelo calor e umidade, avançou sua conquista vingadora. Então, os últimos da aldeia se puseram em marcha, homens, mulheres e crianças, dentro dos aguaceiros quentes da manhã. A espaços, voltavam o rosto para os últimos adeusos aos lares perdidos. Quando a derradeira família, carregada de suas tralhas, atravessou as portas da aldeia em ruína, um estrondo de vigamentos desmoronados, paredes e tetos que vinham ao chão, se fez ouvir. Os camponeses viram uma tromba lustrosa e feroz, por um instante erguida, a espalhar o sapé encharcado dos telhados. Logo depois do outro desmoronamento, esse seguido de um urro de dor. Hatch, que estava colhendo telhados das casas como quem colhe flores, fora espetado por uma lasca de viga. Daquilo desencadeou-se-lhe a força monstruosa que a cólera dá.
E nenhuma força mais destruidora existe no jungle do que a do elefante em cólera. Hatch deu com uma das patas traseiras em várias paredes, que desmoronaram, e sob a torrente de água que caía, logo se transformaram em lama vermelha. Depois, girou sobre si mesmo, urrou e lançou-se pelas ruas estreitas, com ombradas à direita e à esquerda, arrasando casa por casa, enquanto seus filhos atrás, contaminados pela fúria paterna, lhe completavam a obra, tal qual no saque dos campos de Bhurtpore. O jungle se encarregará de engolir essas armadilhas de barro e palha, murmurou calmamente uma voz. Mas os muros que cercam a aldeia têm que vir por terra já. E Mowgli, com a chuva a escorrer pelos ombros nus, saltou de sobre o muro por onde estivera de cócoras, qual búfalo cansado. Tudo a seu tempo, gritou Hatch ofegante. Oh, mas minhas presas estão brancas, não ficaram rubras como em Bhurtpore. As muralhas externas, meus filhos, com a cabeça, todos juntos. Vamos. Os 4 elefantes trabalharam lado a lado, e os muros batidos pelas 4 cabeçorras vacilaram e vieram abaixo, afinal. Pelas brechas, os camponeses em retirada viram as ferozes cabeças sujas de lama dos 4 elefantes. Então, fugiram a correr pelo vale afora, enquanto a aldeia, fossada, marrada, pisoteada, lá se ia derretendo sob a chuva atrás deles. Um mês depois daquele lugar não passava do montão de ruínas, coberto de macios e verdes brotos de ervas pujantes, e pelo fim das chuvas restava o ruidoso jungle por sobre toda a área onde 6 meses antes o arado calmamente feria a terra. A canção de Mowgli contra os homens. Soltarei contra vós as alígeras trepadeiras, o jungle mandarei assaltar vossas fileiras, cairão os telhados, traves hão de cair da casa sobre vós, e Carela, Carela o atroz, vos cobrirá a todos. Às portas destes vossos conselhos meu povo cantará, nos umbrais dos vossos celeiros o morcego se fixará. Vós tereis por guardiã mesmo a serpente, nas vossas lareiras imundas, e crescerá por perto de onde dormirdes. Carela, Carela, o horrente, meus golpes não vereis, ouvi-lo-eis hesitantes, virei antes que venha a lua e seu fulgor. Será o lobo pastor, por umas pastagens distantes, e Carela, Carela o atroz, germinará onde amastes. Cegarei vossos campos bem antes que vós, pelas mãos de uma horda. Seguireis após os seus passos, colhendo todo o pão perdido. Poreis os gamos às vossas charruas, e Carela, Carela o atroz, crescerá onde houverdes construído. Eu voltei contra vós as nudosas trepadeiras, o jungle eu mandei assaltar vossas fileiras. As árvores estão sobre vós, as traves cairão, e Carela, Carela o atroz, vos cobrirá a todos. E este foi o conto A Expansão do Jungle, de Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling.